senhoras e senhores senadores, antes mesmo de iniciar meu pronunciamento, quero me congratular com o senador Paulo Paim pela felicidade de sua fala no dia de hoje. Ele sempre representa e expressa muito bem a luta dos trabalhadores brasileiros. Mas hoje, em particular, ao abordar esta questão das pessoas com deficiência e as dificuldades que começam a aparecer nesta matéria do Estatuto de Segurança, ele chama a atenção da Casa para estes jabutis de última hora que costumam aparecer aqui em muitas das votações. Tanto minha solidariedade, conte conosco nessa batalha. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero chamar a atenção aqui também de uma matéria que muitos senadores já se pronunciaram e que esta semana a Câmara terminou de votar, que foi a medida provisória 795, ou a 795. Algumas preliminares a respeito desta matéria. Primeiro, é uma matéria que concede uma isenção trilionária de impostos. A avaliação feita com base em notas técnicas da Consultoria Legislativa da Câmara e do Ministério da Fazenda e um resultado dos mais recentes leilões de campos do pré-sal estimam uma renúncia mínima de 300 bilhões em 25 anos. No entanto, ela pode ultrapassar a 1 trilhão no mesmo período, visto que a renúncia fiscal representa, pelas regras propostas, se aplica não apenas ao pré-sal, mas a todas as reservas de petróleo e gás natural do país. Além disso, ela vem na contramão das chamadas reformas. De acordo com o texto público mais recente, o governo pretende economizar, com a impopular reforma da Previdência, 480 bilhões em 10 anos. A MP 795 tem um potencial, portanto, de anular parcial ou totalmente os ganhos com a reforma, lançando o Brasil na infeliz situação descrita de maneira célebre por Lewis Carroll. Aqui a gente corre para não sair do lugar. E o senador Hélio José, que junto com o senador Paim conduziram essa CPI da Previdência, sabem que se trata de uma farsa. E que agora estão tentando renovar a farsa, vesti-la com um novo manequim, com uma nova roupa, para dizer que ela é diferente do que era antes e apresentar agora o funcionalismo público como o grande mal da sociedade brasileira e o grande responsável por todos os males da economia brasileira. Trata-se de uma matéria também caracterizada pela irresponsabilidade fiscal. Uma análise feita pela Consultoria do Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aponta uma renúncia fiscal de 30 bilhões em 3 anos. Apenas em 2018 seriam 16,37 bilhões, uma frustração orçamentária não prevista na PELOA 2018, que já fora elaborada levando em conta uma expectativa frustrada de arrecadação de 20 bilhões em 2017. Os cálculos levaram os técnicos da Câmara a considerar haver dúvidas sobre a capacidade do erário em absorver mais esse pacote de incentivos, sem que isso venha a ensejar futuras alterações nas metas de resultado fiscal. E a recomendar que, durante sua tramitação, fossem fornecidas informações que permitam que, durante sua tramitação, possam demonstrar que as medidas por ela implementadas não terão impacto nas metas de resultados fiscais previstos para o exercício de 2018, o que não foi feito.
O Brasil, por outro lado, precisa tomar decisões sobre a exploração de petróleo e gás, levando em conta as projeções iminentes de pico da demanda global por petróleo e a necessidade de uma transição justa para uma economia descarbonizada. A MP 795 faz o oposto. Portanto, o texto expõe o país a riscos econômicos e o mundo a risco climático intolerável. Senadora Lídice. Pois não, senadora. Me permite uma parte, senadora. Primeiro... Vossa Excelência, o senador Jorge Viana, eu e muitos outros deputados estivemos com o ministro Zequinha Sarney na oportunidade em que ele se pronunciou contrário o senador Davi Alcolumbre, em que ele se pronunciou e deu entrevista na TV Senado, dizendo claramente ser contra esta medida provisória, porque ela vai na contramão dos acordos firmados pelo Brasil e pelo mundo no Acordo de Paris, no compromisso do Acordo de Paris. Todos os países sinalizaram na COP23, a Conferência do Clima de Fiji, em Bonn, que a redução das emissões de carbono é fundamental para o futuro climático seguro. As reservas conhecidas de petróleo do pré-sal podem comprometer o alcance dessas metas. Estas reservas são estimadas em 176 bilhões de barris recuperáveis, que, se queimados, poderão liberar 74,8 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2, para a atmosfera. Isso equivale a quase 18% de tudo que a humanidade ainda pode despejar no ar para atender ao mais ambicioso objetivo do Acordo de Paris, o de estabilizar o aquecimento a 1,5%, a 1,5 graus. Portanto, senhor presidente, li aqui esse texto final, que é de uma carta da sociedade civil aos senhores senadores, sobre a medida provisória 795 de 2017, que está sendo divulgada pelo Greenpeace e assinada por dezenas de entidades do Brasil inteiro, que claramente identificam esta medida provisória como um maior absurdo que o Brasil pode fazer. O Brasil quer acender a vela a dois senhores, a Deus e ao diabo. O Brasil quer se transformar num país contraditório, que assina um acordo internacional e vai numa direção, e no outro dia, para responder às pressões daqueles que colocaram lá este presidente, imediatamente faz uma medida provisória com essa característica. Só que, neste caso, não é apenas o interesse daqueles do capital brasileiro que está se pronunciando. Esta mesma carta denuncia a ingerência de interesses feitos pelo ministro do Comércio Exterior do Reino Unido sobre os integrantes do Ministério de Minas e Energia do Brasil. Portanto, nós estamos, senador Monteiro, que insiste em balançar, Medeiros, que insiste em balançar o dedo dizendo não. Estamos diante de uma situação da maior gravidade. Essa medida provisória não é o reflexo de um governo contraditório, é o reflexo de um governo de má fé contra a sociedade brasileira e contra o povo brasileiro. Faz uma coisa absurda, inédita no mundo, que é subsidiar empresas de petróleo internacionais para impor ao povo uma reforma da Previdência, dizendo, de um lado, que não tem dinheiro para pagar a Previdência, porque do outro sustenta grandes empresas multinacionais do petróleo, que não são do Brasil, que não servem aos interesses nacionais e que, portanto, vêm, através dessas medidas, se beneficiar. Alguém falou, foi o senador Paim, para finalizar, presidente, que o atual presidente Temer ofereceu para o Brasil um documento escrito com o nome de Ponte para o Futuro. Pois bem, este é o grande engano. Esta ponte não é para o futuro.
Esta ponte é uma ponte para o passado, para fazer o Brasil voltar ao tempo do Império, em que atingia os interesses da coroa britânica e do Império Britânico. Muito obrigada, senhor presidente.